a inovação ela começa por uma mudança comportamental, né? Primeiro a transformação cultural, primeiro as pessoas, para depois sim, né, vir a tão sonhada, né, a transformação digital e tecnologia, né, e todos esses ganhos aí que a inovação traz. Eu acho que a gente tem uma possibilidade aqui hoje, que é, a Salissa falou agora, né, o que eu tenho visto, né, eu acho que a gente tem a possibilidade de compartilhar mesmo o que a gente tem visto na prática, né, de transformações, já que vocês dois usaram essa palavra, né, de comportamentos dentro da empresa, né, porque, tipo, o que a gente tem visto e ouvido bastante nesses assuntos que trazem a inovação como tema central, ou mesmo como tema periférico, é que a partir do momento que esse ativo, né, da inovação se tornou fundamental no aspecto competitivo das empresas, né, onde elas precisam, até para sobreviver, como uma questão de sobrevivência, dominar esse ativo da inovação, automaticamente começou a se falar também em transformação cultural, se fala muito em cultura para a inovação, né? E cultura é um conjunto de comportamentos, né? São hábitos, são coisas que eu faço repetidamente e que moldam a maneira como as coisas acontecem na minha vida, na minha sociedade, na minha empresa e tudo mais. Eu posso começar aqui respondendo, mas eu queria dar um passo atrás, né? Que eu acho importante a gente trazer alguns olhares do tipo... eu acho que quando a empresa decide que vai entrar no momento de, sei lá, inovação, vai encarar essa cultura de inovação, vai ter essa transformação cultural, ela tem que estar bem consciente do que ela quer ser, né? A gente já viveu alguns casos aqui em que a gente trabalhou com algumas empresas e no final do trabalho elas disseram, olha, legal, a gente gostou da experiência, mas somos uma empresa centenária, somos uma empresa familiar e vamos continuar nesse modelo de comando e controle. É importante dizer assim, isso não está errado, isso é uma escolha e está tudo bem ter essa escolha na empresa. O que é importante é, quando as empresas resolvem, ou as corporações, entrar nesse novo modelo, elas têm que ter muita consciência da onde elas estão entrando ou o que elas querem ser, né? Porque muitas vezes a gente encontra, em alguns lugares, um desejo de transformação, mas muito porque está vendo todo mundo fazer e fica meio que uma moda, assim, vamos transformar. E aí, quando entra num processo e sente na pele o que significa isso, que muitas vezes é compartilhar responsabilidades, muitas vezes é ter que dar autonomia para as pessoas, não tem mais o controle sobre tudo que está acontecendo, né? Então, às vezes, a gente não está preparado para isso, né? E a gente vive num ambiente em que a gente nós fomos criados para isso, né? Desde a escola, dentro da nossa casa, tem um que manda e os outros obedecem. E a gente vai crescendo, e eu falo, né? Eu acho que a minha geração cresceu assim, né? E eu faço parte dessas pessoas que às vezes têm dificuldade com relação a isso, que é ter o controle, ou eu mando e vocês obedecem, né? O Dad Schneider tem uma frase que eu sempre repito, que ele fala, né? Justo na minha vez tudo mudou, né? E é o que está acontecendo. A gente tem uma geração que cresceu assim, e na vez que eles chegaram no controle, no comando, as coisas mudaram, né? Por quê? Porque vem gerações aí que querem ser escutadas, que elas querem participar, que elas também querem ajudar a criar. E então acho que o primeiro passo para mim é ter consciência da onde o que a gente quer ser enquanto grupo, enquanto corporação, enquanto empresa. Se tá todo mundo confortável, bom, então se preparem, porque essas mudanças não serão fáceis, né? Porque normalmente a gente olha essas propagandas ou fotos de cocriação, de inovação, é todo mundo com post-it na parede, sorrindo, apontando, né? Mas quando tu vai para o trabalho, aí tu sente que tem uma hora que a gente entra num espaço lamacento, né? Cansa e parece que a gente não vai encontrar saída para isso, né? E às vezes o processo não é tão bonito e tão iluminado como as fotos que a gente vê desses processos colaborativos, né? Então, eu acho que tem um primeiro passo que é isso, né?
o que queremos ser e se estamos preparados para isso. Então, e aí sim, no momento que se decide, a gente tem que estar aberto para esses desafios que vêm pela frente. Uma consideração, né, Rafa? Comando e controle, um modelo de gestão que é bastante usual nas empresas, onde a hierarquia é bem definida, né? A hierarquia é, em geral, restrita, assim, né? São poucos e detendo muito poder de decisão, né? E responsáveis por estabelecer as metas, apontar as direções, construir os caminhos, e as pessoas que vão pertencendo às camadas inferiores da hierarquia, mais acostumadas a receber essas ordens, esse comando, né? Executarem e serem controladas pelo resultado que entregam disso. Então, tipo, um modelo, na realidade, de gestão, né? Sim. Bastante comum. Quando entra em cena essa novidade, né, da necessidade de inovar, porque antes o que era? Quanto mais eficiente eu for nesse comando e controle, mais competitivo eu me torno. O mundo muda de uma forma drástica, bem na nossa vez, né? E diz assim, não é só o quão bem tu executa, é o quanto tu está preparado para criar coisas novas, inovar, mudar os rumos, criar novos caminhos. E aí um monte de gente acostumada com esse modelo tem que enfrentar um modelo novo. E só trazendo um complemento, né? E nesse modelo comando e controle, eu entrego a minha autonomia por uma questão de sobrevivência. Então, assim, tá aqui minha autonomia, tu decide as coisas por mim, eu não preciso decidir nada, eu só vou fazer o que tu me mandou. E tu me deixa aqui, porque aqui eu sobrevivo. No momento que tu tem essa mudança, o cara te entrega a autonomia de volta e diz, cara, agora tu é responsável por aquilo que tu está fazendo. Então, nem todo mundo também que está nas outras camadas gosta dessa mudança, porque ele vai ter que tomar decisões e ele vai ter que se responsabilizar pelas decisões que ele tomou. A inovação, ela começa por uma mudança comportamental, né? Primeiro a transformação cultural, primeiro as pessoas, para depois, sim, né, vir a tão sonhada, né, a transformação digital e tecnologia, né, e todos esses ganhos aí que a inovação traz. O próprio Instituto Hélice, acho que foi um rompimento, né? Foi um momento de transformação. Quando a Hélice começou, eram 4 empresas de grande porte aqui da Serra, né? Empresas que tinham uma cultura de comando e controle, né? E empresas que não trabalhavam de forma aberta, né? Então já foi um desafio reuni-los, né? E aí já começaram alguns comportamentos para inovação, como a gente, né, está trazendo aqui o tema central hoje. E o principal deles, que eu acho que foi onde tudo começou, foi aprender a trabalhar em rede, aprender a trabalhar de forma colaborativa, né? Não existe inovação sem colaboração. Então, quando o Hélice começou, já foi um exercício para o próprio Instituto, né? O nosso primeiro presidente, que foi o Daniel Eli, ele comenta que na primeira reunião quase que o Hélice já não existiu, né? No primeiro momento ali no ensaio, né? Porque ele começou, não era como instituto, foi uma iniciativa, né, que essas empresas tiveram como um ensaio mesmo, vamos experimentar, a gente precisa inovar e de que forma a gente vai fazer, né? Então, já foi um momento bem disruptivo, né? Já foram necessários alguns comportamentos que anteriormente não se faziam presentes, né, nas organizações. E aí a gente acompanha, sim, várias empresas que são associadas ao Instituto passaram por essa transformação ou estão passando por esse modelo, né? Claro que a cultura ela é muito de cada organização, então muitas empresas ela já vêm, né, com uma visão mais aberta, com um modelo de trabalho diferente, vai muito também do segmento da empresa, né? A gente sabe que é uma característica das empresas, das indústrias, né, terem uma cultura de comando e controle mais forte, né? Aquele modelo Toyota ainda de seguir, né, as regras, os padrões, os processos, que sim, muitas vezes é necessário, né? Mas essa mudança ela vai acontecendo, né, conforme as empresas entendem o processo necessário para chegar na inovação, né? A gente trabalha com uma avaliação de maturidade do nível da inovação, né, dentro das organizações. E um dos primeiros pontos que tem, né, numa reguinha assim que a gente vai seguindo para a empresa ter um norteador do processo, é justamente ter um grupo, ter um comitê, né? Então vamos trabalhar em rede, vamos trabalhar de forma colaborativa, né? Eu acho que
esse comportamento, assim, ele é muito chave, né? Não é o único, claro, a gente pode falar aqui de vários, mas eu acho que a questão do trabalho de forma colaborativa, ele é fundamental, né? Sem isso, com certeza, a empresa não vai conseguir trabalhar com inovação. Seja inovação fechada mesmo ou inovação aberta, né? Que é onde ela se conecta com atores externos, né, no processo. Eu acho que tem aqui um ponto bem interessante, né? Então, tipo, quando a gente fala de inovação aberta, Salissa, estamos falando, entre outras coisas, mas das conexões que a empresa faz com agentes externos para acelerar esse processo de inovação, né? Para trazer novos ares para dentro da organização. É isso, né? Exatamente isso. Quando ela busca conexões externas, pode ser com uma startup, com uma instituição de ensino, com um centro de tecnologia, um instituto de pesquisa, né? Ela vai buscar uma forma de acelerar o processo com uma solução já pronta, né? Ou quase pronta, ou alguém que já começou a caminhada para resolver aquela dor que ela tem, né? Aquela necessidade que ela está buscando.